Aí começa a corrida. A família muito humilde, não tem condição, certo? Contatou o doutor Caio Padilha, que é advogado, que inclusive está comigo na linha agora. E ele entrou há uma semana neste caso. E o doutor, o advogado criminal, né, tem vários clientes, é um advogado excelente aí, né, que está acostumado com essa questão, viu que a família era muito humilde, inclusive assumiu o caso, porque eles não tinham condição de pagar, porque pobre morre na cadeia, não tem condição. E aí ele entrou com agravo aí com o juiz. Eu vou falar com ele agora. Doutor Caio, boa noite. Boa noite, Forvalém. Estou te ouvindo. Doutor, o senhor está uma semana no caso, uma semana e meia? Quanto é o tempo? Forvalém, na verdade, eu assumi esse caso efetivamente na sexta-feira última, né? Sim. Eu acompanhei, a família me procurou, informando que estava com uma certa dificuldade para entregar um medicamento ao seu Paulo Roberto lá no presídio. Sim. Eu fui até lá ao presídio para conversar com eles, expliquei que eu não poderia assumir esse processo por conta de já haver uma advogada patrocinando os interesses deles desde a época lá desse processo, lá de 90 e pouco. Sim. Mas enfim, quando eu tive esse contato com o seu Paulo Roberto, eu vi as condições físicas dele e resolvi, naquele momento ali, assumir o processo, tentar fazer contato com essa advogada, pedir que me subestabelecessem os poderes que foram otorgados a ela, para que eu pudesse pleitear lá na vara de execuções penais essa transferência imediata do seu Paulo Roberto para um hospital penitenciário, né? Agora, doutor, aí que eu vejo a dificuldade da família muito humilde e não tem o conhecimento de causa, não tem o conhecimento dos seus direitos, porque a família, na verdade, foi procurar o senhor para tentar botar um remédio para dentro do presídio que não estava conseguindo. Eles nem sabiam que poderiam livrar o pai dele por causa de toda essa doença grave, né? Exatamente. Na verdade, existe uma dificuldade muito grande, isso existe até uma cautela do sistema penitenciário, um tipo de medicamento que entra na penitenciária, isso a gente até entende. Agora, a família tinha toda a receita de todos os medicamentos e não estava conseguindo, eles só permitiram através do advogado. Então eu fui lá, a princípio, para fazer isso, deixar esses medicamentos e entregar também comida, porque nesse tempo que ele ficou preso, agora dessa vez, foram 41 dias, ele teve que passar comendo leite em pó e biscoito de maisena, porque o organismo dele, debilitado por conta das doenças, não rejeitava a comida que é fornecida pela secretaria, né? Me diz uma coisa, doutor, quando o senhor entrou como é que tecnicamente o senhor chama isso, que o senhor tentou livrar ele, né, para ir para um hospital penitenciário? Isso, na verdade não tem um nome específico. Eu entrei na segunda-feira, eu recolhi essa documentação médica dele durante o final de semana, elaborei esse pedido. Sim. E no primeiro horário do expediente forense na segunda-feira, eu fui pessoalmente à VEP despachar com o magistrado um pedido de transferência do apenado para o hospital, né? Para que ele tivesse atendimento médico. Prontamente o juiz titular lá da VEP determinou essa transferência. Essa transferência foi cumprida às 18 horas e 30 minutos. Agora, a gente achou que estava tudo bem. O problema é que às 3 da manhã, provavelmente um médico, acredito eu, um médico da SEAP, deu alta a esse paciente, como informando que ele tinha condições de retornar ao cárcere, né? Então, às 3 da manhã, ele foi colocado de volta naquele camburão de transporte de presos, regressou ao presídio, à cadeia pública Patrícia Fiori, que fica a mais de 70 quilômetros de distância, e praticamente inconsciente, foi deixado na cela dessa forma. E quando é que entra a bezetacil aí? Quando é que ele recebe essa injeção de bezetacil? Segundo informado, na verdade, eu não tive acesso ainda aos prontuários médicos, então eu tive informação do bezetacil através da imprensa, tá? Sim. Que o Jornal Extra já teve acesso, conseguiu esses prontuários, né? Exatamente. Eu fui lá na VEP agora para tentar ter acesso a essa documentação toda, mas eles estão providenciando a extração de cópias para o Ministério Público, para apurar as responsabilidades, para a Corregedoria da SEAP, então eu não pude ter acesso ainda a todos esses documentos. Mas parece que de fato foi aplicado na UPA lá do complexo de Jericinó uma injeção de bezetacil, e ele é alérgico ao medicamento, né? Doutor, vendo esse caso aí, o senhor como advogado, que está nessa batalha todos os dias defendendo, indo para lá e para cá, fórum, presídio, defendendo no tribunal e tudo mais, o senhor enxerga que a justiça não consegue ampliar a justiça efetiva
Porque esse cidadão, ele errou lá atrás, mas hoje ele era um cidadão totalmente reintegrado, um cidadão que vivia em próximo à família, doente. Que coisa, hein, doutor? Triste isso, hein? Eu acredito, Forcolém, na verdade, que ele foi vítima de uma série de omissões, né? Eu não vou culpar a justiça fez o trabalho dela, isso precisa ter um acompanhamento de um profissional, para que seja conduzido da melhor forma possível, evitar esses contratempos. Agora, enfim, o motivo pelo qual ele está preso, ainda que fosse um motivo legal, isso não dá direito ao Estado de ser omisso de forma a matar um cidadão do qual ele tem a guarda e tem o dever de cautela, né? Exatamente. Então acredito que esses atos praticados contra ele foram de uma indignidade humana inaceitável e merecem uma pronta resposta do juízo de execução penal, que já está agilizando, e inclusive da corregedoria interna do sistema penitenciário, enfim. Ok, doutor Caio Padilha, muito obrigado por conversar com a gente aí. Parabéns pelo seu trabalho, o senhor tentou fazer o seu trabalho. Se o senhor tivesse chegado, infelizmente, né, tivesse chegado quantos dias ele já estava preso quando o senhor pegou esse caso? 41 dias. Não, se o senhor tivesse chegado lá no segundo dia, ele já estaria em casa ou no hospital se recuperando, porque a gente vê que o senhor tem uma velocidade aí, tem um conhecimento na sua área muito grande. Um bom advogado sempre faz o seu trabalho. Parabéns, viu, doutor Caio? Infelizmente não conseguimos, né, o senhor não conseguiu salvar essa pessoa, mas fez o máximo possível. Obrigado, viu? Obrigado, pela oportunidade de dar voz a essas pessoas que acabam não tendo voz. Verdade. Obrigado. É triste, né, gente? Nossa Senhora, eu fico assim, eu entendi o doutor, todo o sistema não sabe quem ele é, não informaram, omissões totais, mas o problema é dentro do presídio serem tão omissos e desumanos. Eu quero saber se neste caso aqui, um cidadão já reintegrado, fez o seu erro lá atrás, deixa lá atrás, já pagou, ele já pagou, e pagou muito caro agora, porque pagou com a vida. Os direitos humanos vão fazer alguma coisa para ajudar esse senhor, a família? Vão ajudar, vão encostar e vão pedir uma audiência pública para fazer? Vão fazer política, o que tem que fazer?